novo trailer de Marvel Zombies chegou e, sinceramente, trouxe tanta coisa insana que parece até mentira. Imagina só, o Homem-Aranha arremessando o Stormbreaker. É isso mesmo que você ouviu. A cena gerou tanta polêmica porque muita gente acredita que a Marvel simplesmente ignorou as próprias regras que estabeleceu no MCU. Uma história, criando o que alguns fãs já estão chamando de zumpiros, parece loucura, mas é sobre isso que vamos falar. Então respira fundo, porque agora a gente vai analisar cada detalhe desse trailer, conectar com os quadrinhos e tentar entender o que a Marvel está preparando para transformar essa série em algo brutal, violento e cheio de teorias malucas. O trailer começa com uma cena de São Francisco sendo atacada por zumbis. Logo vemos Shang-Chi e Kate Bishop tentando escapar do caos. E nesse ponto já dá para notar a diferença de clima em relação a qualquer outra série da Marvel. Aqui o tom é pesado. Os zumbis não são apenas monstros comuns. Eles parecem inteligentes e estratégicos. Um detalhe muito interessante é a presença de uma versão gigante de algum zumbi. Pode ser um Homem-Formiga, ou até mesmo uma Vespa em tamanho colossal. Imaginem o nível de destruição que uma criatura dessas pode causar em uma cidade inteira. E a cena dos zumbis caindo dos prédios como se fosse literalmente uma chuva de mortos-vivos dá uma dimensão do caos absoluto. Mas aqui entra um ponto cronológico fundamental. Quando essa invasão acontece dentro do MCU? Pelos detalhes, tudo indica que se passa no mesmo período de Homem-Formiga e a Vespa, que acontece paralelamente à Guerra Infinita. Lembra do final daquele filme, quando o estalo do Thanos acontece e todo mundo desaparece? Pois é, dentro do universo zumbi, em vez de desaparecerem, as pessoas já estavam infectadas. Isso muda tudo. Isso significa que antes mesmo da luta em Wakanda, a Terra já estava tomada por zumbis. A chegada do Hulk e depois do Thanos não acontece em um planeta normal, mas sim em uma Terra devastada. Essa cena de São Francisco pode ser justamente o flashback de quando o vírus começou a se espalhar, mostrando a queda das grandes cidades uma a uma. O trailer também apresentou os heróis da Resistência. Esse grupo vai ser o coração da série, tentando sobreviver em um mundo dominado pelos zumbis. Entre os membros confirmados, temos Shang-Chi, que já mostrou ser um lutador incrível, Guardião Vermelho, trazendo força bruta e experiência de combate, Blade, o caçador de vampiros, que aqui vai lutar contra zumbis, e Helena Belova, a nova Viúva Negra, que tem treinamento letal, Kate Bishop, arqueira habilidosa e já conhecida desde Gavião Arqueiro, Jimmy Woo, agente carismático que vai trazer mais do lado estratégico. Além deles aparecem 3 personagens desconhecidos, que provavelmente são parte de grupos vistos nos vazamentos anteriores. Havia rumores de que até Skrulls poderiam fazer parte da Resistência, mas isso ainda não foi confirmado. Esse grupo, apesar de forte, é nada comparado ao exército zumbi. Do outro lado temos nomes como Abominável, Wanda, Okoye, Capitão América partido ao meio, Gavião Arqueiro, Namor, Fantasma, Capitã Marvel e até mesmo Ikaris. É basicamente uma guerra perdida. Só de imaginar Capitão Marvel e Ikaris como zumbis já dá calafrios. São personagens com poder de nível cósmico. Como um grupo humano conseguiria enfrentar algo desse porte? É como se a Marvel tivesse colocado 2 Supermans zumbis contra meros mortais. O trailer de Marvel Zombies trouxe uma enxurrada de detalhes que, se a gente parar para analisar com calma, abre espaço para teorias gigantescas. O vídeo começa com uma atmosfera densa, mostrando um céu cinzento sobre São Francisco. O cenário já entrega a sensação de um mundo devastado, um mundo em colapso onde a linha entre a vida e a morte praticamente não existe mais. Os primeiros segundos já são um choque visual. Arranha-céus em ruínas, ruas cobertas de destroços, veículos abandonados e, claro, aquela movimentação caótica dos mortos-vivos. Mas não é uma horda comum. Esses zumbis carregam consigo a aura de heróis e vilões que já conhecemos, o que torna cada cena ainda mais perturbadora. Logo de cara, vemos Shang-Chi e Kate Bishop em fuga. Eles atravessam ruas infestadas de zumbis e a câmera foca no desespero estampado no rosto deles. Shang-Chi, que sempre foi um lutador extremamente confiante, agora parece vulnerável, com golpes rápidos, mas sem o mesmo impacto de antes. A sensação é de que, por mais habilidoso que ele seja, nada parece ser suficiente contra aquela avalanche de criaturas famintas.
Kate, por sua vez, dispara flechas enquanto recua, mas cada zumbi derrubado parece dar espaço para outros 10 surgirem logo em seguida. O trailer cria esse efeito de sufocamento, mostrando que não importa o quanto eles lutem, a maré de mortos-vivos está sempre aumentando. E aqui acontece uma das cenas mais bizarras. Entre os zumbis surge uma figura colossal. A silhueta é inconfundível, algo do tamanho de um prédio, avançando lentamente. É provavelmente a Vespa em sua forma gigante, ou até mesmo o Homem-Formiga transformado em um zumbi titânico. Imagina a cena, um monstro de proporções absurdas, cambaleando com olhos esbranquiçados, devorando tudo ao redor. A câmera mostra Kate puxando Shang-Chi pelo braço, e os dois correm desesperados enquanto o chão treme com cada passo daquela criatura imensa. Esse detalhe já é suficiente para deixar claro que a escala da ameaça zumbi na série vai muito além do que vimos em What If. Não estamos falando só de humanos infectados, mas de seres com poderes quase divinos, agora tomados por uma fome insaciável. A cena corta para zumbis despencando de prédios. É literalmente uma chuva de corpos. Alguns se arrebentam no chão e mesmo assim continuam rastejando em direção às vítimas. É grotesco, perturbador e ao mesmo tempo genial, porque passa a mensagem de que não existe limite físico para essas criaturas. A queda de dezenas de metros não destrói um zumbi superpoderoso, no máximo o atrapalha por alguns segundos. Isso amplia a sensação de desespero dos heróis que ainda resistem. Nesse ponto, é importante entender a linha cronológica. Marvel Zombies, dentro do MCU, acontece paralelo aos eventos de Homem-Formiga e a Vespa. Enquanto os Vingadores estavam ocupados com a Guerra Infinita e o estalo de Thanos, esse universo já estava sendo consumido por um vírus. Isso significa que quando metade da população foi apagada com o estalo, boa parte dos que restaram já estava infectada. É uma mistura caótica de duas catástrofes universais acontecendo ao mesmo tempo. E isso muda tudo, porque os personagens que deveriam estar unidos contra o Titã Louco estavam ocupados tentando sobreviver contra hordas de infectados. Voltando ao trailer, vemos a apresentação da Resistência. Esse é um momento de impacto, porque mostra a formação de um grupo de sobreviventes que, de alguma forma, ainda encontram forças para lutar. A câmera passeia lentamente, revelando cada membro. Primeiro, Shang-Chi, suado e ofegante, ainda tentando processar tudo o que perdeu. Ao lado dele surge o Guardião Vermelho, o mesmo que vimos em Viúva Negra, agora com um semblante mais sombrio, talvez cansado de tantas batalhas. Blade aparece em seguida, trazendo consigo aquele tom de caçador nato, alguém que já lidou com horrores parecidos antes. Sua presença é um aceno direto às HQs, onde sempre foi especialista em lidar com criaturas sobrenaturais. As Yemanas aparecem no grupo também. A câmera foca na expressão dela, mostrando que o sarcasmo habitual deu lugar a uma determinação fria. Kate Bishop continua ali com seu arco em mãos, mas agora como parte de algo maior. Jimmy Woo aparece em seguida, surpreendendo quem achava que ele seria apenas um alívio cômico dentro do MCU. Aqui, ele se mostra como um agente adaptável, alguém que, diante do caos, se recusa a desistir. E junto deles aparecem 3 personagens aparentemente genéricos, figuras que talvez tenham sido criadas só para preencher a resistência. Mas a internet já especula que eles podem ser versões disfarçadas de heróis maiores, ou até mesmo Skrulls infiltrados, o que não seria estranho depois de Invasão Secreta. Só que quando a câmera corta para o outro lado, o contraste é brutal. O time de vilões zumbis é muito mais ameaçador. Logo de cara, vemos o Abominável, gigante, deformado, ainda mais terrorista na sua versão podre. A Wanda Maximoff, zumbi, aparece logo depois, com olhos vazios e uma aura distorcida de magia vermelha ao seu redor. É uma visão que arrepia só de imaginar, porque sabemos o quanto a Feiticeira Escarlate já era poderosa em vida. Transformada em um ser guiado pela fome, o estrago que pode causar é incalculável. O trailer mostra também Okoye, o Capitão América pela metade, Gavião Arqueiro, Namor e Fantasma. Todos infectados. Cada um deles, sozinho, já seria um pesadelo. Juntos, são praticamente uma sentença de morte. E como se não bastasse, o trailer revela 2 adições explosivas, a Capitão Marvel e o Ikaris. Essa é a cena que mais chocou os fãs. A Capitão Marvel, que já foi considerada uma das figuras mais poderosas do MCU, aparece completamente tomada pelo vírus. O uniforme está rasgado, os olhos brilhando de forma sinistra, e cada movimento dela transmite brutalidade.
A câmera mostra destruindo prédios inteiros como se fossem de papel, e o impacto da queda dela no chão abre crateras. Ao lado dela, o Ikaris surge, o Eterno, que muitos compararam com o Superman, também infectado. Ver esses dois lado a lado, ambos zumbis, é o prenúncio de uma catástrofe. Porque, convenhamos, como resistir a dois personagens que beiram a onipotência, agora sem qualquer senso de moralidade? E aí surge a teoria: será que eles vão lutar entre si? O trailer não entrega essa resposta, mas deixa pistas. O olhar de fúria da Capitã Marvel parece se dirigir ao Ikaris em determinado momento, sugerindo que talvez haja um embate. Mas mesmo que isso aconteça, o estrago colateral será devastador. O trailer ainda sugere a presença do Thanos Zumbi. Ele aparece usando a Joia da Realidade, erguendo os braços enquanto invoca uma legião de mortos que literalmente saem do chão. A cena é perturbadora, porque os corpos não parecem apenas ressuscitados, eles parecem moldados pela própria realidade, como se a joia tivesse reescrito as regras da vida e da morte. É confuso, mas propositalmente confuso. Afinal, desde Guerra Infinita, a Joia da Realidade nunca foi totalmente clara no MCU. Parecia funcionar mais como um truque de ilusão do que como um poder absoluto. Aqui, o trailer parece brincar com essa ambiguidade, deixando no ar a dúvida se os zumbis foram criados ou apenas invocados. Enquanto isso, o exército da Wanda aparece, em outro ponto. A câmera mostra seu exército de mortos-vivos marchando em direção a um prédio isolado por água. Muitos fãs já especulam que esse prédio seja a prisão da Ilha Riker, uma das mais famosas dentro do universo Marvel. Se isso for confirmado, a ideia de transformar a prisão em base da resistência é genial, porque cria um contraste interessante. O que antes era um lugar para manter criminosos, agora se torna a última fortaleza contra o apocalipse. Então vem o dos detalhes mais intrigantes. O Agente da Morte, vilão de Shang-Chi, também aparece infectado, lutando de forma brutal. Ele quebra ossos, arranca membros e parece ainda mais perigoso do que quando estava vivo. Numa das cenas, o braço dele é quebrado, mas ele continua atacando como se não sentisse dor. Isso levanta uma pergunta: como ele parou ali? Será que ele estava em Nova Asgard? Porque alguns símbolos nórdicos aparecem no cenário. Talvez a Resistência tenha buscado refúgio em Nova Asgard e o Agente da Morte tenha sido levado até lá pelo vírus. O trailer ainda nos mostra o Stormbreaker, mas não nas mãos do Thor. Ele aparece sendo empunhado pelo Homem-Aranha. Essa cena em particular gerou polêmica entre os fãs, mas faz sentido se analisarmos com calma. O Stormbreaker, diferente do Mjolnir, não tem encantamento que exija dignidade. Ele é uma arma poderosa sim, mas teoricamente, qualquer ser com força suficiente pode levantá-lo. O Spider-Man, que já foi confirmado em materiais oficiais como tendo força equivalente a 100 humanos, pode, em teoria, segurar o machado. A questão não é se ele consegue levantar, mas por quanto tempo ele conseguiria suportar o poder da arma. O trailer sugere que ele apenas a utiliza momentaneamente, talvez para arremessá-la em direção ao Thanos ou a outro inimigo. E aqui surge mais uma questão intrigante. Se o Stormbreaker tá com o Aranha, onde tá o Thor? O trailer mostra rapidamente uma luta entre o Thor e a Wanda zumbi, mas sem entregar detalhes do que aconteceu depois. Talvez Thor tenha sido derrotado, talvez infectado, ou talvez tenha sacrificado a sua arma para salvar alguém. Esse mistério é proposital, deixando os fãs ansiosos por respostas. A partir daí, o trailer mergulha em pura insanidade visual. O Abominável esmagando prédios, a Wanda explodindo hordas de sobreviventes, a Capitã Marvel atravessando naves inteiras com um soco, e o Ikaris queimando tudo com o seu olhar cósmico. É o caos absoluto, um verdadeiro inferno na Terra. E no meio disso, a Resistência, cada vez mais acuada, tentando bolar estratégias que parecem inúteis diante de tanto poder concentrado. E o detalhe mais aterrorizante surge na teoria de um celestial zumbi. Nos quadrinhos, já vimos os zumbis devorarem Galactus e absorverem poder cósmico. No MCU, existe a possibilidade de que um celestial em formação, ainda em gestação dentro da Terra, acabe contaminado pela energia dos mortos-vivos. Imagina isso! Uma entidade cósmica, de proporções inimagináveis, desperta já contaminada e espalhando a praga em escala universal. Depois da apresentação inicial do trailer, que já havia nos deixado de boca aberta com a escala do apocalipse e a formação da resistência, a narrativa se aprofunda em algo ainda mais perturbador.
as consequências de um universo inteiro em colapso. Cada detalhe mostrado reforça a sensação de que não há saída fácil, que a sobrevivência é apenas temporária e que, no fim, todos caminham para a mesma conclusão. Mas antes de mergulhar nos confrontos diretos, o trailer nos dá alguns segundos de respiro, mostrando a resistência reunida em um local que parece ser uma espécie de refúgio improvisado. A câmera passeia lentamente, revelando o ambiente. Paredes pichadas, móveis improvisados, velas iluminando o espaço, mapas rabiscados com planos de ataque e fuga. O som ao fundo é de passos arrastados e gemidos distantes, lembrando a todo instante que eles estão cercados, que o perigo está à espreita. É nesse momento que vemos mais da interação entre os personagens. Shang-Chi, apesar de ser um guerreiro formidável, parece abalado com o caos que se instalou. Ele fala pouco, mas seus gestos entregam nervosismo. Kate Bishop tenta puxar conversa, tenta manter o humor, mas nem mesmo seu sarcasmo habitual é suficiente para aliviar o clima pesado. É aqui que Blade assume um papel mais central. Ele já é experiente em lidar com monstros, já enfrentou vampiros, já viveu à margem de uma humanidade que muitas vezes o rejeitava. Agora, diante dos zumbis, ele se mostra quase confortável. É como se, para ele, essa fosse apenas mais uma noite de trabalho. Seus olhos percorrem o abrigo, analisando cada detalhe, e ele é quem lembra os outros de que não podem baixar a guarda. Essa postura pragmática contrasta com a energia ainda impulsiva do Guardião Vermelho, que insiste em acreditar que, juntos, podem vencer. Mas a verdade é que nem mesmo ele parece acreditar de verdade nas palavras que diz. A cena é interrompida por uma explosão à distância. Todos se viram, a câmera treme e ouvimos gritos vindos de fora. É nesse momento que a ação retorna. A resistência se arma às pressas e corre para o lado de fora. O que eles encontram é uma visão aterrorizante. Uma legião de zumbis invadindo a região, guiados por algo muito maior. A câmera faz um traveling lento até o céu e então vemos uma silhueta gigantesca, o Icaris, agora totalmente entregue à infecção. Seus olhos brilham em vermelho enquanto ele sobrevoa a cidade, disparando rajadas que reduzem prédios inteiros a pó. A cada golpe dele, dezenas de novos zumbis surgem como se o caos fosse multiplicado em ondas. E logo atrás dele, quase como um eco da destruição, surge a Capitã Marvel zumbi. Seu corpo, mesmo em estado de decomposição, ainda transmite um poder incomparável. Ela atravessa o céu como um meteoro, derrubando helicópteros, arremessando veículos contra prédios e deixando um traço de destruição que parece impossível de ser contido. A presença desses dois personagens juntos já seria o suficiente para decretar o fim da resistência. Mas o trailer quer mais. Ele quer deixar claro que não existe esperança fácil. Enquanto isso, a câmera corta rapidamente para mostrar o Thanos zumbi mais uma vez. Ele está em um local diferente, talvez Wakanda, ou algum campo devastado. Em suas mãos a manopla do infinito ainda é incompleta. O detalhe que chama a atenção é que ele segura a joia da realidade, mas não vemos claramente se ele já possui as outras. O que importa é que, ao usá-la, ele convoca uma maré de mortos-vivos do próprio chão. É como se a Terra estivesse cuspindo os corpos de volta à vida, trazendo consigo soldados que não deveriam mais estar ali. Essa cena abre espaço para teorias de que talvez a joia esteja sendo usada de maneira incorreta, criando zumbis artificiais, ilusórios ou ainda mais deformados. É nesse ponto que o trailer sugere um embate entre forças titânicas. De um lado, a Wanda zumbi, liderando seu exército grotesco. Do outro, o Thanos zumbi, manipulando a realidade. A tensão cresce porque não sabemos se eles estão aliados ou prestes a colidir. A câmera brinca com esse mistério, mostrando cada um deles em planos separados, como se fossem dois monstros esperando o momento certo para se enfrentar. No meio desse caos, vemos o Homem-Aranha empunhando o Stormbreaker. A cena é rápida, mas já se tornou uma das mais comentadas. O Aranha segura o amasso com as duas mãos, seu uniforme rasgado, sangue no rosto, mas ainda assim com a determinação de sempre. Ele arremessa a arma em direção a um inimigo fora de quadro, e o impacto gera uma explosão de luz e energia que consome tudo ao redor. É uma imagem poderosa, mas que levanta perguntas. Como Peter conseguiu segurar a arma? Por quanto tempo ele poderia suportar este poder? O trailer não responde, mas planta a dúvida por propósito. Enquanto isso, vemos também pequenos detalhes que revelam o destino de outros personagens. O Agente da Morte aparece em combate contra figuras encapuzadas. Seu braço é quebrado, mas ele continua lutando. A cena corta para uma mesa com símbolos nórdicos, sugerindo que talvez o conflito esteja acontecendo em Nova Asgard. Isso abre espaço para teorias de que a resistência possa ter buscado ajuda lá, mas encontrou apenas mais destruição.
O trailer também brinca com o terror psicológico. Em uma das cenas vemos a fantasma zumbi desaparecendo e reaparecendo atrás de um dos sobreviventes, pronta para atacar. A câmera foca nos olhos do personagem dilatados de medo antes que o ataque aconteça. É um momento rápido, mas perturbador, mostrando que não se trata apenas de força bruta, mas também de susto, de tensão constante. E então vem a sugestão mais assustadora de todas, a possibilidade de um celestial zumbi. A narração em off fala sobre como os zumbis são inteligentes, como suas mentes ainda funcionam mesmo tomadas pela fome. Isso significa que o número de seres inteligentes no planeta ainda é suficiente para alimentar o nascimento de um celestial. Mas e se um celestial já despertar infectado? A câmera mostra rapidamente o contorno de algo colossal sobre a crosta terrestre, como se estivesse prestes a emergir. É apenas um vislumbre, mas suficiente para provocar arrepios. Esse detalhe é especialmente perturbador porque conecta a série a eventos cósmicos do MCU. Se um celestial zumbi surgir, não haverá resistência capaz de contê-lo. É o tipo de ameaça que não fica restrita à Terra, mas se espalha pelo universo, contaminando galáxias inteiras. Essa ideia conecta diretamente às HQs, onde os zumbis chegaram a devorar o próprio Galactus. Agora, a possibilidade de vermos algo nessa escala no MCU parece mais real do que nunca. O trailer encerra essa sequência com um corte rápido de vários personagens lutando ao mesmo tempo. Shang-Chi girando seus bastões contra dezenas de mortos-vivos, Blade decapitando criaturas com sua espada, Kate disparando flechas explosivas em meio à escuridão, Jimmy Woo tentando proteger civis indefesos, e o Guardião Vermelho usando toda sua força bruta para segurar uma horda que insiste em avançar. É caótico, violento e desesperador. E quando parece que não há mais como aumentar a tensão, a cena final mostra Wanda zumbi flutuando sobre um campo devastado, seus olhos brilhando em vermelho, enquanto murmúrios distorcidos ecoam ao fundo. A câmera se aproxima lentamente de seu rosto, revelando uma expressão que mistura fome e prazer na destruição. E então, tudo escurece. Depois da sequência de batalhas caóticas, o trailer volta a mostrar a base da resistência. É curioso porque o refúgio parece mudar de lugar a cada tomada. Ora parece a ilha Riker, ora lembra uma prisão improvisada no meio de São Francisco. Essa indecisão visual não é um erro, mas sim um recurso narrativo para reforçar que a resistência nunca está segura, que eles são obrigados a mudar de posição constantemente. As paredes carregam inscrições feitas às pressas, desenhos de símbolos, frases de esperança, lembretes de perdas. Tudo carrega o peso da memória daqueles que não resistiram. Nesse espaço vemos diálogos mais longos. Helena e Kate discutem sobre as chances reais de vitória. Enquanto Kate insiste que sempre haverá uma saída, Helena responde de forma dura: o otimismo já matou mais gente do que esses monstros. Esse contraste cria uma tensão interessante, mostrando que nem todos pensam igual dentro da resistência. Blade, como sempre, permanece calado, afiando sua espada em silêncio, mas sua postura diz mais do que palavras. É nesse momento que Shang-Chi tenta ser a ponte entre os dois lados. Ele fala sobre disciplina, sobre como cada batalha que enfrentou na vida o preparou para momentos como esse. Ele não promete vitória, mas promete luta. É um discurso breve, porém firme, que anima os sobreviventes. O trailer aproveita esse instante para intercalar rostos cansados, olhares determinados e pequenas cenas de treinamento. Jimmy Woo, por exemplo, é mostrado tentando ensinar civis a manejar armas improvisadas, enquanto o Guardião Vermelho se vangloria de feitos antigos, como se buscasse motivar os outros com histórias heróicas do passado. Mas a paz é breve. Do lado de fora, vemos o exército da Wanda se aproximando. As câmeras aéreas mostram uma horda imensa cercando o local lentamente, como um oceano que se expande sem pressa, mas com certeza absoluta. O suspense cresce, a música diminui e os sobreviventes percebem que logo serão testados. O bloco termina com a imagem de Wanda olhando de longe, um sorriso macabro nos lábios, como quem já sabe que a vitória é inevitável. Um dos trechos mais impactantes do trailer é a revelação de Wakanda em ruínas. A nação, antes vista como um bastião da humanidade, inviolável e protegida por tecnologia avançada, agora parece tomada por chamas e silêncio. Ruas abandonadas, prédios parcialmente destruídos e, ao fundo, sombras de zumbis vagando sem rumo. O trailer sugere que a batalha final de muitos heróis aconteceu aqui. É em Wakanda que vemos sinais claros de que Thor lutou, mas não venceu. O Stormbreaker está caído no chão, parcialmente coberto por poeira e sangue seco. A ausência de Thor na cena sugere duas possibilidades: ou ele foi derrotado de vez, talvez transformado em zumbi, ou conseguiu escapar, mas à custa de deixar para trás sua maior arma.
O simples detalhe de mostrar o machado abandonado já é suficiente para abalar a confiança dos fãs. O trailer também sugere que o Pantera Negra lutou até o fim. Vemos um uniforme queimado no chão, próximo a marcas de batalha que parecem recentes. Não há confirmação da morte de T'Challa, mas o peso do silêncio nessa cena fala por si só. Wakanda, símbolo de força e resistência, caiu. E é nesse cenário devastado que o Thanos zumbi aparece novamente, agora mais completo, com pelo menos 4 joias na manopla. Ele ergue a mão e convoca ondas de mortos-vivos que saem de crateras abertas na própria cidade. O detalhe é que os zumbis que surgem aqui não parecem apenas comuns. Muitos têm características de heróis que já caíram, como uniformes rasgados e poderes ainda ativos em suas formas decompostas. É como se Wakanda tivesse se tornado um cemitério de heróis, agora transformados em inimigos. O bloco termina com a imagem de um olhar vazio de um Pantera Negra zumbi caminhando lentamente entre as chamas, pronto para caçar antigos aliados. Depois de explorar o caos na Terra, o trailer dá um salto cósmico. A tela mostra o espaço profundo, nebulosas coloridas e restos de naves destruídas. É nesse ponto que surge a teoria mais assustadora, um celestial prestes a nascer. O trailer não mostra claramente o rosto da entidade, mas vemos achaduras na crosta terrestre e uma silhueta gigantesca tentando emergir. A narração em off fala sobre a fome que não tem fim e a inteligência que sobrevive mesmo na morte. Essas palavras soam quase como uma profecia, preparando o público para algo ainda mais assustador. A ideia de um celestial zumbi é brevemente sugerida. Um ser cósmico imenso, contaminado pelo mesmo vírus que já devastou heróis e vilões. A mente desse ser, mesmo fragmentada, poderia manipular galáxias inteiras. Os quadrinhos já mostraram algo parecido quando os zumbis devoraram Galactus e herdaram o poder cósmico. Agora, o trailer sugere que essa ameaça pode ser adaptada para o MCU. Imagine um celestial consumindo planetas inteiros, cada mordida gerando milhões de novos zumbis cósmicos. Seria uma praga impossível de conter. No meio desse suspense, vemos o Ikaris zumbi flutuando no espaço, disparando rajadas contra naves Kree e Skrull. Sua aparência grotesca, mas ainda imponente, reforçando que nem mesmo os povos cósmicos estão salvos. A Capitã Marvel zumbi também aparece nesse contexto, destruindo frotas inteiras sem esforço. O bloco encerra com a imagem de um planeta sendo lentamente consumido, como se fosse drenado por uma força invisível. A mensagem é clara: a ameaça já não é mais apenas da Terra, mas do universo inteiro. O trailer se encaminha para seu clímax mostrando batalhas simultâneas. A resistência enfrenta hordas de mortos-vivos na Terra, enquanto no espaço, os maiores zumbis cósmicos espalham destruição. Shang-Chi lidera ataques corpo a corpo, Kate dispara flechas em explosões sincronizadas, Blade enfrenta dezenas sozinho e o Guardião Vermelho se sacrifica para abrir caminho para os outros. O Homem-Aranha com o Stormbreaker em mãos parece ser a última esperança. Suas mãos tremem com o peso e a energia da arma, mas ainda assim a utiliza contra o pano zumbi. O impacto é devastador, mas não suficiente para encerrar a luta. A Capitã Marvel zumbi intercepta Peter e a cena corta antes de sabermos o resultado. Enquanto isso, Wanda zumbi luta contra Thor numa batalha que mistura magia e força bruta. A batalha deles é mostrada em flashes rápidos, mas cada golpe causa destruição em escala massiva. O trailer encerra com a última provocação, o surgimento de uma figura colossal emergindo da Terra, possivelmente o Celestial Zumbi. A câmera se afasta, mostrando a escala da criatura em comparação ao planeta. A tela escurece e ouvimos apenas um rugido ensurdecedor, deixando claro que a verdadeira batalha ainda está por vir. Quando as últimas imagens do trailer se apagam, o silêncio fala mais alto do que qualquer explosão. O mundo de Marvel Zumbis não promete finais felizes, não entrega soluções fáceis, nem muito menos poupa os heróis da dor ou da queda. O que resta para o público é um sentimento ambíguo, de fascínio por um universo tão ousado e de desconforto diante de uma ameaça que não pode ser contida. A mensagem central é clara: não existe vitória definitiva contra a fome que move os mortos-vivos. Cada sacrifício abre espaço para uma nova ameaça, cada vitória custa mais caro do que se imagina. A resistência luta, mas sabe que em algum momento pode ser engolida. E é justamente nesse dilema que está a força de Marvel Zumbis. Ao contrário de histórias convencionais de super-heróis, aqui não basta ser mais forte, mais rápido ou mais inteligente. É preciso resistir quando tudo parece perdido.
A aparição de um possível celestial zumbi não só aumenta a escala do perigo, mas também redefine o gênero. Deixa de ser uma história de terror isolada e se transforma em algo maior, cósmico, inevitável. O universo inteiro corre risco de ser consumido, e os heróis que restam, frágeis e imperfeitos, precisam encarar o impossível. O trailer termina, mas a sensação de que vimos apenas o começo permanece. E essa é a intenção: plantar sementes de teorias, alimentar debates, abrir espaço para discussões que vão durar meses até a estreia. O público já começa a se perguntar: o Thor sobreviveu? O Homem-Aranha realmente consegue usar o Stormbreaker sem morrer no processo? O Thanos zumbi vai cair por suas próprias mãos? Ou por alguém mais inesperado? E se o celestial zumbi nascer, haveria sequer uma chance de resistência? As perguntas ficam no ar e a certeza é só uma: essa série vai mexer com os limites do MCU. Vai provocar, vai dividir opiniões, mas acima de tudo, vai marcar um momento único dentro do gênero. Porque no fim das contas, Marvel Zumbis não é apenas sobre mortos-vivos, é sobre sobrevivência, sacrifício e o quão longe a humanidade, ou aquilo que resta dela, pode ir diante do abismo. E quando a tela escurece pela última vez, uma única frase ecoa na mente dos fãs: o apocalipse não acabou, ele só tá começando.